Boa noite a todas e todos, senhoras vereadoras, senhores vereadores, servidoras e servidores da Câmara, Casa do Povo, equipe de tradução para Libras, Guarda Civil Municipal também sempre presente, cidadãs e cidadãos que participam conosco, fortalecem a democracia aqui no plenário da Câmara, também pela transmissão online, e, sobretudo, professoras, professores, como eu também já saudei, alunas e alunos da EJA, Educação de Jovens e Adultos do nosso município, mais uma vez, aqui presentes e fazendo suas reivindicações tão necessárias, tão importantes para a educação do nosso município. Como sempre, eu começo fazendo minha autodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão. Eu sou homem, tenho pele branca, olhos e cabelos escuros, estou usando camisa social vinho e branca, gravata preta, paletó preto. À minha frente há um púlpito de madeira com o brasão de vinhedo estampado nele. Nesta primeira sessão, após o recesso legislativo, eu vou retomar brevemente alguns trabalhos realizados no mês de julho, sobretudo porque em meu gabinete não houve recesso. Nós apenas não participamos das sessões, mas o atendimento à população, a conferência de proposituras, todas as demais atividades continuaram normalmente. E eu começo com a indicação número 481 de 2022, para que a Prefeitura adeque as pinturas das vagas para pessoa com deficiência na quadra poliesportiva do Jardim São Mateus, na entrada pela Avenida Independência. A gente está vendo aí as imagens, e essa solicitação ela foi mencionada no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é o CMD-PCD, porque as pinturas atuais, da maneira como estão, e a gente está vendo, eu acho que isso fica bastante evidente, elas não permitem que 3 veículos de pessoas com deficiências estacionem corretamente. Então, é absolutamente necessário retirar uma das vagas, que pode ser inclusive a vaga do meio, e fazer a pintura da faixa amarela zebrada no meio. E eu aqui ressalto também algo que tem sido recorrente nas minhas falas. O atendimento aos direitos e garantias que estão previstos na Constituição às pessoas com deficiências deve ser uma prioridade de governo. Não importa se é uma pessoa que vai utilizar, se são 1000 pessoas que vão utilizar, é um direito, e se é direito, precisa estar disponível e acessível. Não é uma escolha da administração pública, já que a garantia da acessibilidade plena às pessoas com deficiências ou com mobilidade reduzida é lei federal, como eu já disse na fase da explicação das moções. Então, o município tem que correr para se adequar a isso, e que seja por meio de uma política pública com começo, meio e fim, com orçamento e com planejamento. Sobre esse mesmo assunto, mas em uma linha mais administrativa, eu também apresentei a indicação número 482 de 2022, para que o Executivo reconsidere os trâmites para a emissão do cartão de estacionamento para a pessoa com deficiência. Essa foi uma outra demanda apresentada no Conselho, e o intuito aqui é muito simples, é apenas evitar que cidadãs e cidadãos com a deficiência permanente sejam obrigados a revalidar todos os anos o seu cartão de estacionamento. Aquela deficiência ela não será alterada. Então, do ponto de vista administrativo, é mais inteligente e também evita esse constrangimento, essa ida recorrente da pessoa até o SIM para fazer a renovação do seu cartão. Um outro ponto levantado agora sobre mobilidade urbana é a indicação número 490 de 2022, na qual eu faço coro a uma reivindicação dos moradores do bairro Marambaia, que pedem um redutor físico de velocidade na Alameda Fazenda Marambaia. A comunicação também tem a imagem para a gente, obrigado por projetarem, porque naquele local há muitos registros de veículos que descem e sobem em alta velocidade, sobretudo à noite, nos finais de semana. O acionamento da Polícia Militar é recorrente, só que sem um redutor físico de velocidade vai ser impossível combater esse problema, então faço esse pedido à Secretaria. E também falando sobre segurança, eu apresentei uma outra indicação que vai ao encontro, novamente, de uma demanda observada e encaminhada pela população. Inclusive, consto aqui a presença do Danilo, aqui no plenário da Câmara, que foi um dos moradores que fizeram essa reivindicação, que é de número 496 de 2022, para que o Executivo instale uma proteção metálica sobre o córrego Pinheirinho, na ponte da Rua das Figueiras, no Barra Funda. A gente também tem a imagem, porque é evidente, fica muito claro, que ali há um problema de segurança, e já houve, inclusive, relatos de pessoas que se desequilibraram e caíram dentro do córrego, depois os moradores precisaram se mobilizar para retirá-lo, e da maneira como está, de fato, não é difícil isso acontecer novamente. Então, eu peço um olhar junto aos moradores e agradeço pela sensibilidade, pela indicação, por estarmos nos fortalecendo nessa demanda, para que a Prefeitura, então, tenha um olhar
e consiga garantir a segurança, um impacto muito grande com um custo relativamente pequeno. A gente tem que pensar no bem-estar de quem passa ali, animais, pedestres, veículos, então, uma demanda também apresentada pela população e que o mandato encaminha ao Executivo. E ainda falando do mês de julho, a bancada do PDT Vinhedo protocolou um projeto de lei para reconhecer a AVETUR, que é a Associação Vinhedense de Turismo, como uma entidade de utilidade pública. Aprovando essa lei, além de reconhecer o brilhante trabalho da AVETUR para o desenvolvimento do turismo na nossa cidade, que eu entendo que é um pilar estratégico para Vinhedo, também será possível facilitar à associação o usufruto de benefícios legais, por exemplo, o aluguel de um espaço público. Então, desde já, contamos com a aprovação, com o apoio dos nobres pares, assim como também a AVETUR, que nos procurou para que esse projeto fosse idealizado. Além dessas novas proposituras, durante o recesso das sessões, eu fiz uma varredura nas antigas, um pente fino em todas as indicações encaminhadas pelo mandato à Prefeitura desde o início desse ano, e isso é muito importante porque, às vezes, a gente encaminha até a indicação, a moção de apelo, na expectativa de que ela seja cumprida, mas a gente sabe também que o Executivo tem as suas demandas, isso acaba entrando na fila e, muitas vezes, o cumprimento delas acaba não acontecendo. Então, ao total, foram 144. Destas, 64 não foram atendidas e 80 foram atendidas pela Prefeitura. Então, eu sei que há ainda muito trabalho pela frente, mas essa, igualmente, é uma forma de cobrar efetividade por parte da Prefeitura, de dar um retorno à população do trabalho que nós estamos fazendo. Algumas indicações são mais simples, outras são mais complexas, mas é importante ressaltar algo que eu também venho falando há bastante tempo. Uma indicação, ela dificilmente sai da cabeça, ela brota da cabeça do vereador. Quase 100% das vezes é uma demanda que é vista, que é observada, que é sentida pela população todos os dias, e aí a pessoa entra em contato com o mandato buscando uma resolução. Então, é muito importante também o Executivo entender que essas indicações são traduções das demandas encaminhadas dos bairros, das comunidades, das igrejas, de toda e qualquer forma de organização popular, e que o mandato, então, se utiliza como instrumento para que elas cheguem até a Prefeitura. Então, é importante que elas sejam respondidas com objetividade, com seriedade, e, para mim, não existe indicação maior ou menor, indicação pequena ou grande. Existe indicação da população, e se algo afeta negativamente a vida de um munícipe, é obrigação do poder público, ao menos, buscar meios para solucionar, encontrar alternativas para que esse problema seja sanado, ou apresentar uma política pública que deixe, então, a vida desse cidadão melhor. Para muitas das indicações que eu mencionei e que não foram cumpridas, eu, inclusive, já dei um retorno até a população. Às vezes existe alguma norma, alguma legislação que impede que aquilo seja feito, mas, ao mesmo tempo, então, a gente tem que oferecer um outro caminho para que essa pessoa não fique desamparada na sua demanda, e algumas coisas, então, realmente não podem ser feitas, mas a gente se fortalece, joga juntos com a população e com o mandato também funcionando como essa ponte entre a população e o Executivo, na esperança de que essas obras, essas melhorias sejam feitas pensando exclusivamente no munícipe, no bem-estar de quem paga os seus impostos e exige com razão serviços de qualidade. Um exemplo interessante é o da moção 503 de 2022, que eu apresentei no dia 9 de junho, para que a Prefeitura encaminhasse um destacamento fixo da Guarda Civil Municipal, justamente para realizar tanto a segurança dos servidores, das servidoras, como também das pessoas que estão sendo atendidas nas unidades de pronto atendimento. E só peço a comunicação para que projete para a gente, por gentileza, porque esse pedido, de fato, não é um capricho do mandato, assim como os outros, mas sim uma demanda apresentada pelos próprios servidores da UPA, e aqui, no caso, exemplifico com aquela situação que eu mencionei na fase da explicação das moções, de uma pessoa que entrou com uma tesoura, que ameaçou os servidores. Isso é absolutamente inaceitável, e a gente precisa de segurança para quem está ali na linha de frente, guerreiro, lutando pela saúde, por uma saúde de qualidade para os nossos munícipes. E eu finalizo a explicação pessoal dessa noite falando sobre a educação para jovens e adultos no nosso município, a EJA. Só que, para falar sobre esse assunto, eu quero iniciar com um pouco da minha trajetória pessoal. Eu entrei na política sabendo que nossa cidade, apesar de não deixar transparecer muitas vezes para quem nos observa de fora, ela tem muitos problemas. E que, para resolver esses problemas, seria necessário entender, compreender, fazer uma escuta ativa das dificuldades reais da população e, com isso, formular políticas públicas baseadas em evidências, que pudessem dar uma resposta a tudo isso, como eu já falei, inclusive, aqui na explicação pessoal.
Com muito orgulho, sou filho de uma professora de língua portuguesa, que inclusive iniciou suas atividades na rede municipal de ensino lecionando para a EJA, na Escola Municipal Integração, e por essa e por outras razões, eu sempre tive um olhar de muito carinho, de absoluto respeito pela educação pública do nosso município e por quem trabalha, por quem atua, por quem está sendo servido também pela educação pública em Vinhedo. Então, eu enxergo essa questão primeiramente partindo da necessidade de um diálogo prévio, amplo, transparente, que comece com a escuta, com a compreensão da realidade e uma sensibilidade para colocar a educação como prioridade na gestão. E esse caso da EJA, como nós vimos pela fala da Neila, também pela resposta ao requerimento que foi encaminhado pela bancada do PDT, ainda deixa alguns questionamentos no ar. Para começar, a decisão não foi deliberada nem pelo Conselho Municipal de Educação, muito menos pelos professores e alunos que vão ser impactados por essa mudança que está sendo proposta pela Prefeitura. Ela partiu da Diretoria de Ensino Campinas Oeste, sendo apenas comunicada para as partes depois. Outro ponto é que muitos professores sediados nas duas escolas que hoje oferecem o ensino médio, eles tiveram suas aulas atribuídas por anos, contando com o número de aulas do ensino médio na EJA noturna. E existem professores que dão essa aula na modalidade há mais de 20 anos. Isso, inclusive, também foi pontuado pela fala da Neila. Mas não há ainda, aliás, garantia formal de que restarão aulas para eles em outros períodos. Isso sem contar que a formação continuada aconteceu apenas para os professores da rede estadual. E eu também relembro uma questão de infraestrutura que tem um impacto direto na EJA, e isso também tem sido pontuado bastante aqui pelo mandato, que é o ônibus, o transporte público coletivo. Muitos estudantes dependem exclusivamente do ônibus para se deslocarem do trabalho para a escola ou da casa para o trabalho, e também para a escola depois. E já estava sendo muito difícil se adaptar aos novos horários, aos novos itinerários dessas linhas do transporte público municipal. Inclusive com alguns alunos, e isso eu tive contato, até por conta de algumas pessoas que têm atuado bravamente nessa linha de frente junto ao EJA, de alunos que estavam pensando em se desligarem do ensino da educação de jovens e adultos, sobretudo aqui no Integração, por conta das linhas de ônibus, dessa alteração que aconteceu, principalmente na linha 401. Então, as pessoas precisavam ou sair muito cedo para conciliar esse horário, ou chegavam muito tarde na aula, estavam até pensando em desistir. E com a mudança proposta pela Prefeitura, os alunos, sobretudo do Centro Municipal de Ensino Supletivo, que acontece aqui no Integração, eles precisarão dobrar a distância que viajam todos os dias para a escola, porque há estudantes do Miriam, da Vila João 23, São Tomé, Canudos, do Centro, que vão ser realocados de acordo com essa proposta para a Capela, para Maria do Carmo Risse von Zuben, também do Caixa d'Água, de tantos bairros distantes. E nós já vivemos uma realidade com alta evasão escolar, sobretudo na EJA, considerando muitas vezes o histórico de dificuldades daquela pessoa. Então, a gente não precisa aqui colocar mais um empecilho para essas pessoas. A gente precisa colocar incentivos, como estava sendo feito até hoje, com uma educação quase que personalizada, de acordo com a realidade de cada um, de acordo com a realidade do nosso local. Então, assim como professoras e estudantes, eu também espero sinceramente que a Secretaria reveja o seu posicionamento, demonstre o cuidado, o apreço à educação, aos usuários da educação pública, professoras, professores. Esse é um direito que precisa ser garantido plenamente em Vinhedo. Para quem se interessar, as iniciativas do mandato estão sendo divulgadas todos os dias nas redes sociais, Facebook Luiz Vieira Vinhedo, Instagram, @LuizVieiraVinhedo, principalmente pelo site, agora www.luizvieiravinhedo.com.br, todas as notícias, todas as proposituras. E nesse segundo semestre, contando com tanta gente boa que nos fortalece, exerce a democracia, participa, o meu mandato e o PDT Vinhedo vão continuar na luta por uma cidade com oportunidades para todas as pessoas, respeito ao meio ambiente, rumo a um desenvolvimento sustentável. E, novamente, eu destaco o papel fundamental da educação nesse processo que é construtivo. Nós só seremos uma cidade verdadeiramente forte e sustentável, com educação acessível e de qualidade para todas as pessoas e em todas as idades. Portanto, parabéns a vocês pela luta e contem com o meu mandato. Muito obrigado e boa noite a todas e todos.